Essa aqui já caiu no Enem, né? E caiu na última também ali. Na última prova a gente estava fazendo os espermatozoides ali, né? Olha só. Qual componente celular foi alterado pela droga utilizada no experimento? Perceba. O esquema apresenta um experimento feito por células de protozoários Amoeba prometheus. Nele, um grupo de células foi tratado com a droga citocalasina B, enquanto outro grupo não foi tratado, servindo de controle. O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidas. Olha só agora, né? Perceba que eu tenho. O formato envolve a membrana plasmática, tá? Membrana plasmática. Beleza? E o movimento? O movimento, ele envolve células chamadas pseudópodes, que não têm cílios nem flagelos. Elas se movimentam como uma amoeba. Uma amoeba. Beleza? Agora, quem que está relacionado a isso? Aí vamos elevar o nível, tá? Vamos lá para a gente elevar o nosso nível. Olha só. Aqui nós temos a famosa membrana plasmática. Beleza? Na membrana plasmática, para você relacionar aqui dentro do primeiro fundamento, você vai ter, basicamente, tá? Algo que está muito aderido aqui a essa membrana plasmática, né? Algo que está muito aderido a essa membrana plasmática, que é chamado de, vamos lá, microfilamentos. Microfilamentos. Beleza? Você também vai ter uma outra estrutura, tá? Que ela está mais na vertical, assim, tá? Mais na vertical, assim, ok? Mais na vertical. Esse aqui vai ser chamado de filamento intermediário. Filamentos intermediário. Tá? Intermediário. E você tem ainda um outro, tá? Que ele funciona como mais um encanamento, assim, né? Ele acaba sendo mais grosso, assim. E ele vai ser chamado de microtúbulo. Porque ele é um tubo, microtúbulo, tá? E esse é o famoso citoesqueleto, tá? Esse é o famoso citoesqueleto. Agora, elevando um pouquinho mais o seu nível, tá? Qual que é o maior de todos? O maior de todos é o microtúbulo. E qual que é a função do microtúbulo, basicamente? O microtúbulo, você vai sempre lembrar que ele participa do processo lá de divisão celular, tá? Ele é feito de tubulina, né? Ele tem função lá, ou seja, ele é feito de tubulina, tá? Bom, qual que é o papel maior, tá? Do microtúbulo quando a gente vai pensar ali? Se ele é um tubo, o microtúbulo também tem função de transporte, tá? Função de transporte. Mais alguma outra função do microtúbulo que a gente estava falando na última vez? Ah, sim, Renato, eu lembro. Microtúbulos formam o quê? Cílios e flagelos, tá? Então, cílios e flagelos. Cílios e flagelos. Está relacionado lá ao tubo mitótico também, né? Cílios e flagelos. Então, lembra que do espermatozoide, a caudinha dele é formada por quem? Por microtúbulos. Se cair isso, você não pode errar, tá? Porque vai cair. Agora nós temos o famoso filamento intermediário. O filamento intermediário, a função dele é muito básica, não tem muito que você quebrar a cabeça. Porque a função básica do filamento intermediário é basicamente sustentação, tá? Sustentação. É isso que você tem que saber sobre o filamento intermediário, sustentar, tá? Você sustenta a célula, mantém a sustentação, mantém ali as coisas ancoradas dentro da célula, né? O núcleo ancorado, mantém o complexo de Golgi ali, mantém as estruturas organelas ancoradas. Ele parece uma coluna, né? Ele parece uma coluna aqui de sustentação. Esses são os filamentos intermediários. Agora, o que a prova gosta de repetir é o tal dos microfilamentos, tá? De actina, tá? Os microfilamentos de actina, eles estão, olha só, aderidos à membrana plasmática. Ou seja, eles estão relacionados ao processo de expansão dela, tá? Expansão. Eles também sustentam essa membrana plasmática, porque é como se fosse uma rede. É uma rede de filamentos, tá? Imagina que essa rede, ela pode estar relacionada, então, à contração, tá? A contração. Quem que contrai a membrana plasmática? Como é que ela se contrai para se movimentar? Abre e fecha, através dos microfilamentos, que são feitos de actina, tá? Tem que saber isso, beleza? Então, ó, é uma rede de filamentos que atua na contração. Então, quando as células não têm flagelo, ela funciona como uma amoeba. Ela se movimenta contraindo e se mexendo. Então, por isso que ela atua na movimentação, tá? Essa célula nós chamamos de pseudópodes, beleza?
Então, quando eu tenho um medicamento que altera a conformação da célula, tá? Afetando a sua estrutura de membrana plasmática e, segundo ponto, afetando o seu movimento, nós estamos falando de microfilamentos que estão sendo afetados, tá certo? Então, voltando para nossa questão, o que ela vai dizer? Qual componente celular foi afetado pela droga? Vacúolos? Não, porque vacúolos está relacionado à digestão, tá? Digestão celular de vegetais. Vegetais, principalmente, né? E se você volta na questão, ele fala aqui, ó, a Amoeba prometheus, um protozoário, né? Vacúolos geralmente está relacionado ali mais a vegetais. Tem alguns que tem vacúolos, né? Que jogam água para fora ali e tudo mais, né? A gente já viu um vacúolo pulsátil que a gente tem nos plateumintos, né? Isso aqui pode cair na prova, né? Olha a previsão, prevendo o Enem aqui, né? Olha a previsão que a gente pode fazer aqui, né? Cara, imagina se cai aqui um negócio assim, ó. Como é que esse bicho aqui, né? Esse bicho lá, ele consegue sobreviver. Ele tem tipo um vacúolo, assim, que expulsa a água para fora, né? Um vacúolo pulsátil, né? Vacúolo pulsátil, né? Vacúolo pulsátil. Isso pode cair na sua prova, né? Então ele absorve a água com facilidade, mas como é que ele não estoura, né? Se a água passa facilmente pela pele dele ali, né? Esse protozoário ali, porque ele tem um vacúolo pulsátil que joga a água para fora, né? Vacúolo pulsátil que joga água para fora, a água que entra ele joga para fora. Mitocôndrias tem a ver com energia, tá? Produção de energia. Então isso aqui você não pode errar, né? Energia, produção de ATP. Material genético nada mais é do que o DNA, né? Então o DNA, cara, tem a ver muito mais com o processo de você expressar um gene, né? Expressão de gene, produção de proteínas, tá certo? Membrana plasmática era a grande pegadinha, né? Membrana plasmática é pegadinha, não é? Membrana plasmática é pegadinha. Porque a membrana plasmática não tem nada a ver com o movimento em si, né? Com o componente celular foi afetado, se afetou o movimento, tem que ser os microfilamentos. Tá certo? Que, consequentemente, podem afetar a membrana plasmática, mas não a membrana plasmática não tem nada a ver com o movimento. Membrana plasmática, ela tem função de transporte. Membrana plasmática, a função dela é de transporte. E um transporte seletivo, tá? A única coisa que você pode marcar essa membrana plasmática é a função de transporte. Movimento da célula, microfilamentos, tá? Aí entra em citoesqueleto. A membrana plasmática, a função dela é transporte. Tem proteínas incrustadas, mosaico fluido, né? Uma cabeça polar, com as caudas apolares ali. A função da membrana plasmática é, basicamente, transporte seletivo. E aí nós temos transporte ativo, transporte passivo, que é o que a membrana plasmática faz. Agora, outra ação da membrana plasmática, esquece. Isso é o básico, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.